Olá, estamos nós aqui novamente com o programa No Alto do Salto, hoje com as queridas Ionice e Lara do Núcleo de Violência. A Ionice tem uma clínica em Taboão da Serra e a gente vai falar um pouquinho de prevenção ao suicídio e também falar um pouquinho de abuso, né, contra as crianças. Eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho do trabalho de vocês, da qualificação. Olá pessoal, eu sou Ionice Lourenço, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, eu sou terapeuta cognitivo-comportamental, eu trabalho no espaço Viva Bem e eu estudo suicídio há 5 anos. Então, eu me considero uma suicidologista. Eu sou a Lara, eu sou psicóloga, mestre em psicologia clínica, sou professora universitária. Atualmente eu trabalho na Secretaria de Saúde no município de Taboão da Serra, trabalho no Núcleo de Prevenção à Violência e Cultura de Paz, junto a Sueli Amoedo, uma parceira nossa, né, nesses trabalhos, e obrigada pelo convite. Sejam bem-vindas. E a gente vai falar de um tema assim muito delicado, né? As pessoas não gostam de falar de prevenção ao suicídio porque acha que vai denotar nas pessoas uma vontade de cometer o suicídio. Vocês concordam com isso? Então, Sueli, os estudos hoje, eles mostram que falar é preciso. A gente tem uma frase do Instituto Vitaleri de Prevenção e Pós-Venção ao Suicídio que diz que as coisas não mudam se a gente não fala sobre elas, né? Então, seria necessário a gente fazer campanhas. Por que é necessário hoje você falar da prevenção? Por que é necessário hoje você fazer a prevenção? Hoje, uma pessoa perde a vida por suicídio a cada 40 minutos no Brasil. Então, são 32 pessoas por dia que perdem a vida. Meu Deus, e a cada 40 segundos no mundo. Eu gosto de fazer uma analogia. Você imagina um navio naufragando todos os meses, porque a gente fala que para cada suicídio consumado, existe de 6 a 10 tentativas. Imagine um navio naufragando com 5.000 pessoas e 800, 900 mortes. A gente está falando de 12.000 mortes por ano. E não existe campanhas de prevenção e pós-venção ao suicídio. Por isso, o Setembro Amarelo é super importante. Então, pegando um pouquinho o gancho da Ionice, né, falando um pouquinho do nosso trabalho, então, no Taboão da Serra, o Núcleo de Prevenção à Violência e Cultura de Paz trabalha com todos os tipos de violência, né, física, sexual, psicológica, mas a gente tem um aumento muito grande, né, dos casos de tentativa de suicídio. A demanda nos nossos equipamentos de saúde, e principalmente para as equipes de saúde mental, tem demandado bastante. Então, a gente vem pensando em ações de prevenção no município. Em setembro, nós teremos uma série de ações, né, Sueli, através do núcleo. O núcleo, é importante a gente falar, ele é composto pela Rede Municipal de Saúde, municipal do Taboão da Serra. Então, não só a Secretaria de Saúde, né? A educação, esporte, cultura, a gente tem assistência social, que nos ajuda muito, conselho tutelar. Então, é uma rede de apoio que a gente vem trabalhando, né? Estamos muito engajados e a gente vai ter uma série de ações, né, principalmente em Setembro Amarelo. Claro que não só em setembro, a gente faz ações durante todo o ano, né, nós fazemos reuniões periódicas com os profissionais no município e a gente vem pensando ações tanto de trabalho com os profissionais, então uma capacitação, né, a gente vem trabalhando o que eles vêm demandando da gente por esse aumento de procura, né, da população, e também pensando em ações para a população, né? Então, o que a gente tem que falar? Essa questão que a Eunice estava falando. A gente precisa falar do tema, a gente precisa ouvir essas pessoas que estão em sofrimento. Então, quando a pessoa vem, né, para a gente e diz, olha, eu não estou me sentindo bem, eu não tenho vontade de levantar da cama, eu estou muito mal, a gente tem que parar e ouvir o que ela está querendo dizer para a gente, né? Porque tem um mito que as pessoas falam, o suicida, ele só fala, ele não faz. Não, ele fala, ele dá indícios pra gente de que ele vai tentar. Então, a gente tem que estar atento a esses sinais, né? Acho importante a gente poder dizer para as pessoas que eles dão sinais e a gente tem que ouvir, né? Os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, né? A população em que a gente atende. É muito importante a gente ter esse momento aí de escuta, e uma escuta qualificada, isso, né? E uma escuta de apoio, né? Não uma escuta que banalize a fala do sujeito. Quando você acaba trazendo as pessoas que perdem alguém por suicídio,
A fala deles é assim, eu não sabia os sintomas, eu não sabia que o que ele me dizia era um verdade. sinal de que ele iria perder a vida. Então, quando você pergunta assim, é importante falar? É mega importante falar. O que a gente não pode fazer nunca é romantizar o suicídio, mas a gente entende que falar é preciso. Né? E as pessoas têm feito, os sobreviventes têm feito disso um trabalho para conscientizar pais, porque o que é a pós-venção? O que é o sobrevivente? É todo aquele que está na rede junto com aquela pessoa que perdeu a vida por suicídio. E pode ser até o próprio profissional da saúde. O próprio profissional da saúde acaba sendo enlutado pelo suicídio. Então, é muito importante que ele tenha um manejo clínico diferenciado. Que isso, Sueli? Porque quando você recebe um paciente com ideação suicida, você tem que fazer o acolhimento, a escuta diferenciada, né? Você tem que ter a empatia, ele tem que sentir que você está com ele junto nesse barco, né? E que a partir de agora ele tem um suporte para ele poder caminhar e ele poder viver, porque viver é preciso. É isso que a gente trabalha bastante. Você falou isso e me trouxe um caso que eu atendi na coordenadoria. De uma menina que tentou, ela iria tentar o suicídio, ela ficou parada na ponte, ficou olhando. Aí ela pegou e falou assim, não, eu vou lá conversar na coordenadoria. Isso, né? o vínculo é fundamental. O vínculo é fundamental, né? Você falou em romantizar o suicídio. Explica pra mim, que eu não Por exemplo, assim, eu desconheço. A gente teve um suicídio que aconteceu em sequência há alguns anos e saiu uma reportagem assim num jornal, a mulher que morreu por amor. Ah, entendi. Então, assim, a gente não pode fazer isso, né? Porque desculpa, a gente não né? morre por amor. Na verdade, tem uma fala da Karina, que é uma grande suicidologista, que ela diz que enquanto há vida, há esperança. Então, é nisso que a gente acredita, né? E a gente não pode romantizar isso. Eu não posso dizer, é porque aquela pessoa fez, eu vou acabar fazendo. A pós-venção também, ela é uma prevenção. Porque quando você perde uma pessoa por suicídio, um filho, alguém, você acaba achando, muitas vezes, aquilo passa pela sua cabeça, que talvez aquela saída também seria para você. Né? Então, a gente trabalhar com essas pessoas, com os enlutados, ouvir, porque o luto por suicídio é o luto mais triste que tem, né? O Bertolotti, ele diz assim que ele é tão dolorido para a pessoa que sente, quanto para aqueles que ficam, porque é um sentimento infindável. Por isso que a gente fala sobreviventes. Porque eles sobrevivem a partir daquilo. E eu acho importante a gente ressaltar a questão da valorização à vida. Então, é claro que a gente vai falar do suicídio, a gente precisa falar e ter um cuidado com a fala e para o público e o jornalista também, né? O jornalista tem um preparo, né? na maneira como colocar, mas principalmente a gente valorizar a vida. Então, a gente ter esse cuidado de quando a gente vai falar, e quando a gente vai falar das violências de um modo geral, trazer a cultura da paz, né? E a valorização da vida. Então, colocar o que é positivo, né? A gente trabalhar com o que é positivo, né? Ao invés de ficar dando a ênfase àquilo que é negativo, ou às dificuldades. Né? Eu acho que valorizar a vida também tem que existir também a conscientização, né? Porque eu ouço muito dos pais, das adolescentes que estão em depressão, que é frescura, né? Isso é frescura dela. Até você explicar para ele que é uma dor imensa que ela sente, que ela está sentindo necessidade de ser acolhida, que ela está sentindo necessidade de ser ouvida. É difícil você romper isso com as famílias. Sim. É muito difícil. E assim, é complicado a gente colocar para as pessoas que cada um sente de uma forma, né? Aquele evento que você sofreu, para você pode ter sido muito simples e para mim não. Aquilo pode causar um sofrimento, uma dor muito maior para mim. E uma coisa assim, mega importante também que eu queria dizer, a gente tem algumas situações que os estudos mostram que 80% hoje das pessoas que elas perdem a vida por suicídio, elas trazem algum transtorno mental, né? Transtorno mental não é loucura. Todo mundo pode ter uma depressão, né, ao longo da vida, ser borderline. O que a gente precisa hoje é buscar ajuda.
Então, isso é importante, a gente buscar ajuda, buscar alguém que possa te acolher, alguém no meio familiar, alguém, muitas vezes, os próprios profissionais da saúde. Então, isso é mega importante. E fatores sociais também, fatores econômicos, são outros fatores, porque o suicídio não existe uma única causa, ele é multifatorial. E há uma coisa super importante também, Sueli, os estudos também dizem que 90% dos suicídios poderiam ser evitados se algo fosse feito, se houvesse campanhas de prevenção. Então, por isso que a gente tem cada vez mais lutado para isso, para poder divulgar os sintomas da ideação suicida. Aproveitando que você falou em divulgação, quais serão as atividades que vocês, no paralelo, né, cada um na sua esfera, vai desenvolver no mês de setembro para a prevenção ao suicídio? Então, no dia 22/9, a gente vai fazer o primeiro simpósio de Taboão da Serra. A gente vai ter aproximadamente uns 10 palestrantes. A gente vai trazer uma pessoa do CVV, Centro de Valorização à Vida. Como vai você? 188, liga, se você precisa, né, você pode ligar, a gente vai trazer esta fala, a gente vai trazer pessoas que vão falar sobre a automutilação, então a gente vai trazer vários temas importantes para que a gente possa aprender a lidar, não só os profissionais da saúde, porque quando você tem, lá no CVV, não existe só não existe psicólogos, você não diz que você é psicólogo, você pode ser um engenheiro, você pode ser qualquer profissional, porque você pode estar lá e fazer a escuta e você pode fazer o primeiro acolhimento. Então, o evento que a gente vai fazer no dia 22/9 na FECAF, estão todos convidados, vai ser um evento, assim, muito interessante, a gente vai dar também uma certificação para as pessoas que participarem do evento às 8 horas. Muito importante isso, eu acho que você está no caminho certo. Eu sempre falo com a questão da violência, as pessoas não gostam de falar de violência, nós temos que falar de violência, a gente só consegue resolver a questão da violência falando. E eu penso da mesma forma no suicídio. Você vai fazer o que, Lara, no mês de setembro? Nós faremos no município. Então, a Secretaria de Saúde tem uma programação intensa no mês todo de setembro. Então, nas unidades básicas de saúde, nós faremos a sensibilização. Os profissionais normalmente fazem uma roda de conversa aberto para o público que está lá, para os próprios profissionais da rede, porque, por incrível que pareça, a gente tem essa dificuldade de entendimento, né, para as questões ligadas ao suicídio e aos transtornos mentais, com os próprios profissionais da saúde também. Então, a gente também vai fazendo essa educação continuada, né? Então, a gente vai fazer essas falas nas unidades, a gente vai fazer uma capacitação com a rede, que é importante a gente falar, o Núcleo de Prevenção à Violência e Cultura de Paz trabalha com a rede municipal, então a gente vai fazer essa capacitação com as professoras do LEM, que é o Laboratório dos Estudos sobre a Morte, da USP, para a rede. Então, isso inclui saúde, educação, cultura, esporte, a gente convida todos, né? E aí esse sim é um evento específico para os profissionais, mas a gente vai ter também uma sensibilização no shopping, né? A gente tem uma parceria bem legal com o Shopping Taboão, né? E aí em várias datas comemorativas, em vários eventos que a gente precisa, eles nos acolhem, abrem um espaço, então a gente também vai ter um espaço para falar com a população, apresentar os equipamentos da rede, né? Não é só a saúde que vai atender essa população, né? A gente precisa que a rede como um todo dê um suporte para essa pessoa, para a família. Então, a gente vai fazer também essas atividades. A gente vai fazer algumas atividades mais específicas, trazendo os dados, então, das notificações de violência, né? As fichas de notificação compulsória de violência, com os dados das tentativas de suicídio. Para os profissionais da assistência social vai ter um momento, com os profissionais da educação nós também teremos um momento, que são falas mais específicas. A gente está tentando também, e a ideia é chamar o nosso grupo de jornalismo, né, de jornalistas Laço, para a gente falar um pouquinho como que a imprensa deve tratar, né, no caso de acontecer, a gente teve lá no município, né, alguns casos e um caso bem específico em que a gente precisa também orientar esses profissionais, né, como é a melhor maneira. A gente precisa falar, mas a gente tem uma maneira adequada, né, de trazer esse tema. Trazer a matéria, né? Isso. Eunice, você falou de dados, que dados você tem de suicídio? Hoje a gente tem alguns dados, por exemplo, os homens, eles tiram a vida por suicídio muito mais do que as mulheres. Mas as mulheres tentam 4 vezes mais do que os homens. Meu Deus. Os homens perdem a vida 3 vezes a mais, né? E as mulheres tentam mais vezes. E elas também são reincidentes.
Por quê? Porque há uma utilização de métodos mais letais pela população masculina. E aí, o que a gente falou um pouquinho no início, que eu queria reforçar, é que hoje quase aproximadamente 32 pessoas por dia perdem a vida por suicídio no Brasil. E a imprensa hoje tem um medo, um receio muito grande de notificar isso, né? A gente notifica a violência doméstica, a gente notifica a violência de uma forma geral, mas o suicídio, né? Porque o suicídio é a morte intencional, autoprovocada, as pessoas têm muito medo de falar. Embora agora alguns programas tenham trazido isso, então isso tem sido muito bacana. Começa agora um pouco mais as pessoas tentarem falar. E pegando um gancho do que a Lara disse, né, assim, de poder orientar a imprensa de como divulgar isso. O que a gente nunca pode divulgar métodos, né? Mas a gente pode divulgar números, a gente pode divulgar sintomas, a gente pode divulgar os mitos, sequelas, as verdades, né? Sobre, né, quando eu digo eu quero dormir o tempo inteiro, eu preferia, se eu morresse seria melhor. A gente banaliza muito isso, né? Então, isso seria importante. Porque quando o sobrevivente ele diz, se eu soubesse, eu acho que eu teria recuperado meu filho. Na verdade, nunca ninguém tem culpa. O suicídio ele é multifatorial. E há 10% de casos também que a gente acredita que ele não traz sintomas. Existe uma grande população que traz os sintomas, a maioria, que poderia ser evitado se buscasse um tratamento, mas 10% existe pela impulsividade, que você não consegue detectar. Um trabalho muito bacana, né, que está sendo feito aqui no Taboão, nas escolas, porque a população adolescente, em alguns lugares, ela tem sido a primeira causa de morte por suicídio. Em alguns anos, o suicídio tem matado mais do que a guerra. Então, é muito forte. Então, é muito bacana essa campanha de prevenção, que começa lá desde janeiro, com Janeiro Branco, que a gente vem fazendo ao longo do ano. Você me trouxe uma lembrança, né, Lara? Os casos de baleia azul, né? Que a intervenção do município foi muito importante, porque começou muito, de uma forma muito veloz, e a intervenção do município foi importante para romper, né? Nós tivemos poucos casos de baleia azul, né? Você trabalhou constantemente nisso, né? E aí a gente fez as intervenções nas escolas, né? Porque o que acontece? Em uma das situações foi a própria escola, a professora ali que percebeu e já nos acionou e a gente conseguiu mobilizar a rede, família, etc. Só que a gente tem que trabalhar também com aquelas pessoas que participaram daquela situação, né? Então, os amigos, os familiares, é importante a gente trabalhar todas aquelas pessoas que tinham vínculo com a criança, né? O que tem vínculo. Então, a gente teve um trabalho mais efetivo pelas parcerias que a gente vem fazendo, né? Então, a gente tem essa facilidade de ter a parceria com as outras secretarias. Então, e aí a rede vem funcionando bem nesse sentido. O Conselho Tutelar, né, que nos apoia muito. Então, a todo momento a gente teve que acionar, vem até a escola, fomos até o hospital, porque em uma das situações todos nós tivemos que ir até o hospital pela gravidade da situação, né? Mas a rede trabalhou muito bem. Então, isso facilita e isso dá uma resposta mais adequada, né? Eu acho que tem que ser rápido, né? A ajuda tem que ser rápida. E aí, então, nós estamos falando de ajuda. Aí eu detectei uma menina com uma depressão constante, ela não consegue se recuperar, ela está sempre com a fala de sono, ou de que a vida não é interessante, que seria melhor ela morta. O que deve ser feito nesse caso? Qual a intervenção que a família deve fazer? Então, quando a gente atende primeiro ela deve buscar um profissional da saúde. Se ela percebe isso, que ela tem um sintoma há mais de 15 dias, que ela não consegue sair daquela situação, ela tem que buscar um profissional da saúde. O que a gente faz, Sueli, quando a gente recebe essas pessoas? É o acolhimento. E a gente faz uma avaliação. A intencionalidade e a letalidade. A gente pergunta, você pensa em morrer? Exatamente assim. Você pensa em tirar a sua vida? Se você disser sim, de que forma? E a gente avalia se a forma que você está falando, se você tem um método para você conseguir efetivar, a gente tem um trabalho mais efetivo de indicação para os postos de saúde, para hospitais. Então, a gente tem uma série de manejo para poder lidar com aquela situação. Pode ser porque a gente tem a ideação suicida, que eu penso, mas eu não tento. Eu tenho a tentativa e eu tenho o suicídio consumado.
Então, a gente precisa fazer essa avaliação no momento que a gente recebe. Por isso que a gente tem que capacitar os profissionais da saúde, os psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, quando você recebe uma pessoa com ideação ou tentativa de suicídio. Assim, eu queria só complementar, né? Claro, tudo isso tem que a saúde muito, mas a gente também vem trabalhando muito para a rede de um modo geral. Então, os outros profissionais que estão na ponta, os professores, assistentes sociais, enfim, as outras pessoas, porque elas também estão próximas, né? Às vezes, essas pessoas não chegam na saúde. Muitas vezes, essas crianças, o adolescente está na escola, o idoso está no centro de convivência do idoso, e aí não tem esse acesso tão próximo à saúde. Então, é importante também que os outros profissionais também tenham minimamente as informações básicas para que eles percebam, né, e nos acione nesses momentos. Então, para além, os profissionais da saúde, claro, né, mas para além disso. Vocês acham que a violência autoprovocada é um caminho para o suicídio? As mutilações? Às vezes sim e às vezes não, né? Isso é uma avaliação que a gente também faz em consultório, ouvindo principalmente isso os adolescentes. A gente teve uma palestra recentemente que foi dada falando sobre automutilação quando ela não tem uma ideação suicida. E às vezes a automutilação, ela tem sim uma ideação de suicídio, de tentativa de suicídio. Mas a gente nunca considera que é só chamar atenção. A gente sempre trabalha com aquela dor, com aquele sofrimento, com aquela desesperança, com aquele desvalor, com aquilo que principalmente a criança traz, a pessoa traz. Eu não acho que seja chamar atenção, né? Porque quando a criança se automutila, é porque ninguém ouve, né? E ela não consegue chegar, por exemplo, nos casos de abuso. Muitos dos meus atendimentos lá de automutilação, eles vêm dos casos de abuso. Porque elas não conseguem falar. Que tem um sofrimento enorme. Reprimido, né? E o jeito delas diminuírem aquela dor dela é através da automutilação. Então, eu acho que é importante a gente fazer essas campanhas preventivas. Com as campanhas de Setembro Amarelo, vocês têm mais alguma coisa para colocar? Acho que não. Vou participar da campanha junto com vocês durante todo o mês de setembro, né? A gente vai fazer caminhadas, tudo isso acho que já tá projetado. E o dia 22, que vai ser o primeiro simpósio que a gente vai fazer em Taboão da Serra, que vários municípios já fizeram, São Paulo, vários estados fizeram, e a gente quer trazer a conscientização e abrir para todo o público, como a Lara disse, para professores, para educadores, para diretores, para a população da saúde, para enfermeiros. Então, a gente vai trazer isso para toda a população, para que tenha essa consciência. Quando a Lara fala também da educação, a gente precisa trazer para eles quais são os sintomas que essa criança traz, para ela poder dizer, poxa, olha, ela está no momento agora que eu preciso fazer o encaminhamento dela e ela precisa de ajuda. Então, detectou-se os sintomas. Como é que a família deve agir? A família ou os profissionais? Não, a família, se ela os tiver profissionais vão levar para os familiares, a família, né? se ela percebe, né, ela procura quem estiver mais próximo. Se ela tem uma proximidade com o coordenador da escola, procure o coordenador da escola. Se ela tem uma proximidade na UBS próximo da casa dela, se ela tem uma proximidade com a agente comunitária de saúde que visita a casa dela, procure aquele profissional da rede em que ela tenha um vínculo bom. Se ela faz um acompanhamento, né, com a família num CRAS, né? Então, procure os profissionais da rede, porque eles vão ter essa informação. E se eles não tiverem, eles conseguem acessar muito fácil. A nossa rede está se articulando muito bem. Importante, importante. Vamos falar um pouquinho de abuso, que é um tema que me interessa muito, né? Porque eu tenho muitos casos de abuso. Gente, é um universo paralelo, né? É uma coisa, assim, impressionante. Porque quem deveria acolher é quem faz o mal para as crianças, né? Como que a gente percebe que uma criança está sendo abusada? Como é que é o comportamento dessa criança? Como é que ela se mostra perante a sociedade? Porque, de alguma forma, ela vai mostrar que ela está numa situação de abuso, né? No consultório, Sueli, a gente trabalha, eu acho que grande parte dos profissionais, a gente trabalha com uma coisa que a gente chama ludodiagnóstico, ludoterapia, que é a terapia pelo brincar.
a gente percebe mudanças, a gente percebe interações que a gente consegue... Na verdade, a psicologia é uma ciência subjetiva, né? Então, a gente pode dizer que parece, que demonstra, que traz algum comportamento, que sugere desenhos sugestivos. Então, a gente trabalha dessa forma, porque a criança, diferente do adulto, você na terapia comigo, você provavelmente você vai verbalizar bastante. Né? A criança, ela não vai verbalizar, ela vai verbalizar também, mas ela vai verbalizar menos. Lúdico. Ela vai me trazer o lúdico, ela vai me trazer a brincadeira, né? A gente tem família terapêutica, a gente tem uma série de instrumentos dentro do consultório que a gente consegue fazer algumas investigações. E acho que diferente hoje dos hospitais, e quando a gente já recebe também alguns casos que já vem com Diagnóstico. o diagnóstico. Tá? Já veio encaminhado, que a criança já veio com abuso, e aí a gente... Porque quando a gente tem certeza, a gente tem que fazer notificação, mas a gente geralmente no consultório, a gente já recebe porque essa criança já passou por algum lugar. Mas se ela não passou, a gente faz essa investigação. A investigação é pelo brincar, pelo desenho, pelo falar, pela agressividade dela, pela mudança de comportamento dela também. Ela sempre fica o inverso do que ela é, né? Se ela era quietinha... Eu acho que é importante para a população de modo geral, como é que eu vou perceber isso? Vou perceber o rendimento escolar dessa criança que vai ter alteração, na energia dela. Ela brincava, ela se comunicava, ela era extrovertida e de repente não tá se isolando mais, se mostra com muito medo de algumas pessoas. Então, ela tem uma mudança muito brusca no comportamento do dia a dia. Então, os familiares, a escola, enfim, todas as instituições que essa criança frequentar, vai perceber uma mudança brusca de comportamento, né? É muito diferente do comportamento que ela vinha apresentando. Então, aí a gente tem que ter esses sinais de atenção, né, para essas crianças, se isso acontecer. Claro que nem todos os casos é porque é uma questão de abuso, mas esses são sinais claros e importantes para a gente poder investigar. Aproveitando que você falou bastante de abuso, o abuso ele se dá só através do contato físico? Então, acho legal a gente falar dos abusos e dos tipos de violência, né? Isso que a gente vem trabalhando bastante. Então, a gente tem que ficar muito atento, principalmente às questões de violência, de um modo geral, psicológica, né? Que é a violência verbal. Então, eu desmereço o outro, eu humilho, eu menosprezo. Então, esses já são indícios importantes em que a gente precisa pensar em como a gente combater antes de chegar propriamente na violência física ou no abuso sexual, né? A gente tem que entender previamente isso, como se dão essas relações, como é que está esse ambiente de convivência, né? E aí a gente conseguir trabalhar isso um pouco antes. De um modo geral, não é fácil, a gente tem muitos desafios, né? Mas falando sobre isso, que aí a gente entra muito nessa questão que está muito próxima, né, da questão do suicídio que a gente está falando, porque também é um tipo de violência, né, a gente poder dizer isso, né, que as relações familiares não podem se dar dessa maneira, eu menosprezando a mãe ou o pai do meu filho, né, eu tratando com desrespeito, quer dizer, são pequenos sinais que vão me dizer e que se a gente não conseguir transformar, vai chegar nessa violência mais grave, né, fisicamente, mas ela é tão grave quanto qualquer outra. Eu acho que é uma naturalização da violência em si, né? As pessoas acham, foi só uma passada de mão, ele só encostou, né? E aí entra muita questão do respeito e do machismo também, né? Como a sociedade é criada, né? Nós estamos chegando no finalzinho e eu gostaria que vocês fizessem as considerações de vocês. Quero agradecer em nome de toda a nossa equipe de trabalho, todos os profissionais da rede que estão envolvidas no Núcleo de Prevenção à Violência e Cultura de Paz. Essa vai ser uma ação importante para a gente iniciar aí nosso Setembro Amarelo, né, Su? Porque a gente ainda tem muito que caminhar, né? Muito que caminhar. Seguir. Eu também super agradeço a participação. Acho super importante a gente falar. Falar é necessário, falar é preciso. Quando a gente começa a divulgar, a gente começa a mudar comportamentos, e eu acho que esse foi um trabalho fantástico. Seria obrigada pela participação. Eu que agradeço, eu que agradeço. Eu penso que as famílias têm que ter um olhar diferenciado, tanto para as questões que podem levar ao suicídio, quanto para as questões de abuso, não naturalizar a violência, não é normal passar a mão, não é normal dar beijinho no corpo das crianças, né? A gente tem que pensar e prestar atenção nesses pequenos sinais,
porque esses sinais evoluem, né? Então, nós temos que cortar, romper esse ciclo antes que ele se torne mais grave e com consequências irreversíveis para essas crianças. Crianças que sofrem abuso, elas têm consequências emocionais fortes no desenvolvimento da vida adulta nela. Então, era isso nossa mensagem de hoje. Agradeço muito a presença de vocês. É um tema delicado, né? Com vários senãos, o que a gente pode falar, o que a gente não pode falar. Mas é isso, tem que dar o pontapé inicial, começar a falar, que é importante, né? Agradeço vocês, agradeço os comentários no Facebook, nas redes sociais. Eu vou tentar responder todo mundo e deixar um abraço muito grande para minha cabeleireira, Rose Rocha, que está sempre comigo, minha parceira. Eu gostaria também hoje de agradecer o espaço terapêutico Viva Bem, Taboão da Serra, fica no centro de Taboão da Serra. Depois o Luca vai colocar o telefone de contato para vocês e vai ter no site também, tá bom? Um beijão para vocês, até uma próxima semana.